Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo daqui eu vou demonstrar como que a gente vai utilizar então o nosso CRM como de forma básica para que a gente comece então a fazer a gestão dos nossos leads dentro da ferramenta. Vamos lá para minha tela que eu vou passar então o conteúdo. Então, assim que vocês acessarem a conta de vocês, o mais provável é que vocês caiam diretamente nessa tela. E aqui, nesse primeiro momento em que a gente vai falar somente sobre a utilização básica da ferramenta, eu quero que vocês tenham o foco em apenas três opções aqui no nosso menu. Então, a primeira delas vai ser essa caixinha de mensagem, que é o nosso inbox. Aqui embaixo, onde temos os nossos funis de venda, que agora a gente vai trabalhar com um funil unificado, né? Porque a gente está demonstrando um fluxo simples. E a gente tem também aqui as nossas tarefas que a gente vai utilizar para que a gente consiga então lembrar de mandar as nossas mensagens de acompanhamento. Então, para a gente começar, eu quero que vocês tenham clareza a respeito da diferença entre essa parte do inbox e também a parte do funil de vendas. Se a gente clicar aqui em comunicações e for em inbox de site, inbox de chat, pensem isso daqui como se fosse uma continuidade do WhatsApp. Então, todos os contatos que estiverem mais acima são os que enviaram mensagem recentemente. E os que estiverem, inclusive, aqui em azul, são os que estão não visualizados. A gente pode trocar aqui ó, de conversas abertas para sem resposta, para a gente ver todo mundo ali que precisa responder. E aqui é isso que vai acontecer. Nessa conta, a gente está com apenas o WhatsApp conectado, mas todas as mensagens de todos os canais que a gente estiver utilizando vão aparecer aqui. Então, se a gente estiver com o WhatsApp e o Direct, todas as conversas vão estar listadas nesse local. E aqui, o nosso funil de vendas é onde a gente vai, então, ter o nosso 80-20 da ferramenta. Então, é o 20% da utilização que vai gerar 80% do resultado. Apesar da gente ter vários recursos dentro do Common, né, e a gente não vai abordar todos eles aqui, a questão organizacional é a parte mais importante de todo o CRM. Nesse caso aqui, eu estou trazendo um fluxo que foi estruturado para prestação de serviços. Se você é meu cliente acondicional, os fluxos eles já vão estar prontos quando vocês assumirem o controle da ferramenta. E como que esse fluxo então funciona? A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: cada retângulo desses aqui corresponde ao contato de uma pessoa que mandou mensagem lá no nosso WhatsApp e cada coluna corresponde a um estágio. O nosso objetivo é jogar essa pessoa lá para o final, que é onde a gente tem então a nossa venda ganha. Então, para a gente começar o nosso fluxo, a gente vai ter então a parte de qualificação, em que a gente vai fazer o nosso spin selling para tentar fazer um agendamento para essa pessoa, né? Então aqui a gente está vendendo um serviço de consulta médica e o mesmo se aplica ali para funis de odontologia ou então de qualquer profissional que requeira agenda para trabalhar. Você vai agendar o teu cliente para ele ir até você e você poder então fazer a sua prestação de serviço e quem sabe até vender algo mais caro, de maior valor agregado durante essa consulta. E é justamente isso que a gente vai demonstrar, inclusive, nesse fluxo daqui. Mas tenham em mente de que dependendo de como estiver ali estruturado para vocês, ele pode estar diferente. Tá? Aqui eu estou apenas dando um exemplo. Então, qualificação é onde a gente vai fazer o nosso spin selling para a gente tentar agendar a consulta com essa pessoa e aqui a gente então abre duas possibilidades depois que a gente começa esse diálogo, depois que a gente começa a conversar com essa pessoa. Ela pode nos responder, agendar e aí tá tudo certo, ou ela pode simplesmente parar de responder, que é algo bastante comum e frequente quando a gente faz captação fria de pessoas que não nos conhecem ali com tráfego pago. Nesse caso, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer os nossos follow-ups, tá? O follow-up são mensagens de acompanhamento e essa sigla FUP remete a isso. O fluxo que eu recomendo para que nós apliquemos aqui é justamente de primeiro fazer um follow-up quase que diário nos primeiros 7 dias, esse é o momento em que a pessoa está mais aquecida depois que ela mandou a primeira mensagem e parou de responder. E
Caso ela não prossiga com o agendamento do sinal, que faça o agendamento da consulta, o agendamento do serviço, a gente não vai mandar mensagem após os 8 dias. Por quê? Nesse caso, é mais estratégico a gente colocar a pessoa, então, num fluxo de acompanhamento mensal, em que a gente vai mandar uma mensagem ali uma vez por mês, do que continuar insistindo quando esse contato já estiver frio. Porque se a gente continuar mandando mensagem, aí a gente vai começar a ser inconveniente e a gente pode, inclusive, acabar causando aversão nesse lead, que é o oposto do que a gente quer causar, né. Então, a lógica aqui é que a gente vai sempre evitar ao máximo perder os nossos leads. Então pensem que nós estamos captando essas pessoas através de campanhas e cada um desses contatos tem um custo. Então, a partir do momento que a pessoa te mandou essa primeira mensagem, você já pagou pelo contato. Então, a gente nunca vai desistir desses leads. Eles são realmente ativos ali para a empresa de vocês. Então, depois desses 7 dias, caso a pessoa não responda, nós iríamos mover ela para a parte do follow-up mensal. E, lembrando, se aqui na qualificação ou então fazendo qualquer um desses trabalhos a pessoa agendou, nós vamos marcar ela, mover ela aqui para essa coluna de agendamento realizado. Como aqui a gente também recebe o sinal antes da consulta, a taxa de faltas acaba sendo muito pequena. Então, nesse exemplo que eu estou dando, eu não tenho um campo de faltas. Então, eu ia colocar aqui em sinal, agendamento realizado, sinal pago, e depois que a pessoa comparecesse, caso ela tenha então comprado o plano de acompanhamento, que é um serviço de maior valor agregado, nós iríamos então mover esse lead para ganho, ou se não, nós iríamos fazer o follow-up no pós-avaliação, primeiro por 7 dias e depois para 8 a 15 dias, de forma intervalada. Então, vamos fazer uma simulação. Eu mandei uma mensagem aqui e todos os nossos leads vão chegar nessa parte de etapa de entrada. Então, o meu contato pode ser facilmente arrastado e movido entre as colunas. Então, se eu pegar aqui o meu contato e colocar aqui na parte de spin, veja que ele vai inclusive atualizar aqui, os nossos leads, e assim o fluxo vai seguindo. Num exemplo, né, em que eu estivesse já da qualificação realizando um agendamento, nós poderíamos mover o meu card diretamente para cá. Aqui então, após a avaliação, né, considerando que o agendamento já foi realizado e o sinal foi pago, caso eu compre, então, o plano de acompanhamento, a gente pode então colocar aqui embaixo em ganho, ou caso eu não compre, a gente coloca aqui no follow-up após a avaliação. E aqui é a mesma coisa, quase que de maneira diária, nós vamos mandar aqui essas mensagens, e aí depois, que aqui é onde o nosso lead está mais quente, nós vamos mandar ali mensagem de forma intervalada. Então, do 8 até o 15º dia, nós vamos mandar ali mensagem dia sim e dia não. Se chegar nesse estágio e mesmo assim a pessoa não comprar, nós voltamos ela para a parte do acompanhamento mensal. Perfeito? Então, o fluxo nós iríamos desenvolver nesse caso, deixa eu pegar aqui que eu consigo deixar isso um pouco mais visual. Então, nesse caso, como que iria funcionar? Nós teremos então os nossos leads em entrada, que é onde todos os leads chegam quando eles mandam a primeira mensagem, depois eles iriam para a qualificação, e aqui em qualificação a gente tem uma bifurcação. Duas coisas podem acontecer, a pessoa pode já agendar ou ela pode parar de responder. Se ela parar de responder, a gente vai fazer então os follow-ups por 7 dias, ou se não, ela vai agendar. Pensando primeiro no fluxo aqui dos 7 dias, caso essa pessoa não responda, hã, a gente vai então colocar ela aqui ó, não respondeu e respondeu. Caso essa pessoa então não responda, a gente vai colocar ela no nosso follow-up a cada 30 dias, então a cada 30 dias mandar uma mensagem, e caso ela responda e faça o agendamento,
assim que fica mais fácil. A gente então move ela para o card de agendamento confirmado. E se essa pessoa daqui de cima, mesmo fazendo follow-up também, realize esse agendamento, nós vamos jogar ela aqui para baixo. A gente já vai conseguir mover essa pessoa, para atualizar o status dela. Após o agendamento ser confirmado, aqui a gente também abre uma janela, então pode acontecer 2 coisas: comprou o plano de acompanhamento ou então não comprou. Para quem comprou o plano de acompanhamento, nós vamos mover esse lead para o status de ganho, e aqui a gente tem então a nossa missão cumprida. E para quem não comprou, nós vamos fazer aqui, ó, o follow-up por 7 dias, quase todo dia. Vou ver aqui, ó. E depois desses 7 dias, então do oitavo até o 15º dia, 15º dia, nós vamos fazer um follow-up intervalado, que é dia sim e dia não. Aqui, considerando esses dois, se a pessoa conseguiu então, comprar pelo follow-up, a gente vai mover ela de novo para o nosso ganho, e se ela não comprou, nós vamos fazer o que com esse lead? Voltar ele para o nosso follow-up de 30 dias, tá? Então, pessoal, vamos dar um zoom aqui para vocês verem como que vai ficar esse fluxo que eu estou montando ali no como. É basicamente isso daqui. Vamos repassar. Aí, a pessoa vai mandar uma primeira mensagem, cair ali no nosso fluxo de entrada dentro do como. Depois disso, nós vamos então fazer a nossa etapa de qualificação. Se a pessoa agendar, movemos ela para o agendamento confirmado. Se não agendar, follow-up por 7 dias. Fiz o follow-up por 7 dias. Esse fulano agendou? Beleza, então a gente vai para o agendamento confirmado. Se ele ainda assim não respondeu, movo ele para o follow-up de 30 dias. Seguindo o fluxo de baixo, agendamento confirmado. Já fizemos ali a consulta avaliativa. Se essa pessoa não comprou, aqui é o momento onde ela está mais aquecida. Aqui a gente vai mandar mensagem, então, praticamente todos os dias, aqui né, nesse follow-up de 7 dias. E depois a gente vai mandar mensagem intervalada, dia sim e dia não. Se ela comprar, a gente move ela para o nosso ganho. E se ela não comprar, ela vai lá para o nosso follow-up de 30 dias, mais uma vez, e todo mês a gente vai mandar mensagem para essa pessoa. Se aqui, logo depois da consulta, ela comprar, a gente só move ela para o nosso status de ganho, beleza? Sobre os nossos fluxos de mensagem, quando a pessoa parar de responder aqui, ó, no nosso follow-up de 30 dias, aqui, ó, fluxo de mensagem, como que a gente vai então abordar esse indivíduo depois que ela parou de responder? A gente vai mandar mensagem 1 hora depois dela ter parado de responder, 3 horas depois dela ter parado de responder, 1 dia após ela parar de responder, depois 3 dias, 5 dias e aqui daí 7 dias. Aqui no 7º dia, a gente vai ter então uma mensagem de término. Então a gente vai basicamente falar assim: "Oi fulano, ainda faz sentido a gente manter o contato contigo? Você não nos retornou desde então, então nós estaremos dando aqui o atendimento como encerrado. Mas, se precisar de alguma coisa, estamos à disposição." Quando a gente manda essa mensagem, meio que, entre aspas, dispensando a pessoa, esse costuma ser o momento em que muita gente acaba retomando o contato, tá? E lembre-se, né, a gente sempre vai deixar ali esse "se precisar, estamos à disposição", porque a nossa ideia não é queimar a ponte. Por quê? Depois que a gente mandou essa última mensagem, se realmente a pessoa não der sinal, ela vai ali para o nosso follow-up de 30 dias. Eh, Aqui, nessa parte aqui do pós-comparecimento, no intervalado, a gente vai fazer a mesma coisa, mas mandando mensagem dia sim e dia não, tá? A gente vai diminuir um pouquinho a frequência, né, não vamos fazer como está sendo aqui, justamente para a gente não ser também tão incisivo e não criar ali a aversão na pessoa. Mas, de forma resumida, vai ficar então dessa maneira.
Beleza? Vamos voltar lá para o nosso como agora. Deixa eu encontrar aqui. Maravilha. Então, fazendo essa simulação com o meu contato, né, é só a gente mover, arrastar o card entre uma coluna e outra, e além disso, quando nós estivermos conversando com essa pessoa, aqui por dentro, a gente pode clicar aqui e já mover essa pessoa diretamente dentro da conversa. Então, você não precisa necessariamente ficar arrastando ali a pessoa. Então, se eu pegar aqui dentro do chat mesmo e atualizar aqui o campo para, por exemplo, agendamento realizado barra sinal pago, e eu voltar no meu funil de vendas, veja que aqui ele já atualizou. Então, nesse caso, não precisaria ficar arrastando todo mundo ali se você já estiver dentro da conversa com essa pessoa. Muito importante a gente sempre categorizar tudo, tá, pessoal? Principalmente essas partes aqui do follow-up mensal, porque a gente vai eventualmente fazer uma campanha interna com essas pessoas. Então, conforme esses leads forem sendo acumulados aqui dentro da parte do follow-up, nós temos recursos para fazer um disparo em massa, para fazer uma mensagem ali de acompanhamento, dando alguma dica com essas pessoas, para que nós sempre estejamos sendo lembrados por elas e, consequentemente, aumentando também a nossa taxa de conversão. Lembre-se que a gente já está pagando por esses leads, então faz todo sentido a gente continuar insistindo, beleza? Dando tudo certo, então a gente coloca a pessoa no ganho, a gente praticamente nunca vai dar o nosso lead como perdido. A gente só vai colocar a pessoa como perdida quando ela falou, tá, eu não, realmente sim, não quero mais, por favor, pare de me mandar mensagem. Nesse caso, aí sim, a pessoa deu uma confirmação verbal de que ela não está mais interessada, a gente pode dar ela como perdida. Se não, a gente vai sempre estar fazendo ali esses follow-ups para tentar reativar esses contatos, beleza? O outro sistema muito importante que eu preciso que vocês utilizem é o seguinte: quando a gente está dentro da conversa com essa pessoa, a gente pode então programar tarefas para esse contato. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai apertar aqui nessa parte de bate-papo e vamos trocar aqui, ó, de bate-papo para tarefa. Aqui então a gente vai determinar uma tarefa para que a gente consiga ser lembrado de alguma ação que a gente tem que tomar em relação a esse lead. Então, se eu pegar uma tarefa, né, então eu vou seguindo aquele fluxo de 1 hora, 3 horas e um dia. Se eu quiser ser lembrado de mandar uma mensagem para essa pessoa amanhã, eu colocarei aqui, ó, quarta-feira, acompanhar, eu vou colocar então, follow up e apertar aqui, ó, em definir. Tá? Além disso, a gente pode colocar notas internas para a gente conseguir então se organizar em relação à negociação com esse lead. Então, se a gente trocar de bate-papo para nota, e eu colocar aqui, por exemplo, o paciente disse que vai falar com a esposa antes de agendar. A gente já pode deixar tudo isso registrado. Pode parecer algo trivial, mas lembrem-se de que a gente vai fazer isso em larga escala e o cérebro de vocês não vai conseguir armazenar todas essas informações em relação ao histórico desses contatos. Até mesmo as movimentações que a gente faz ali dentro, né, como está mostrado aqui, é registrado dentro do CRM. Então é muito importante ali que a gente realmente faça esse trabalho para que a gente tenha isso organizado, beleza? E aí, se eu quiser voltar para conversar com essa pessoa, é só trocar aqui, ó, de nota para bate-papo. E aí, ok, já estou conversando com ela de novo. O que eu digitar aqui vai ser encaminhado lá pro WhatsApp, beleza? Maravilha. Pessoal, vocês viram que eu acabei de criar uma tarefa para mim mesmo amanhã. Essas tarefas, elas vão estar sendo exibidas aqui, ó, nesse menu de tarefas. Então a gente vai sempre saber quais que são as tarefas, quais que são ali as mensagens, quem que são as pessoas que a gente precisa contatar para que a gente mantenha ali isso cadenciado. Se for um lead, vou pegar o, deixa eu voltar aqui no meu contato mais uma vez. Se for um lead que vai fazer um acompanhamento em 30 dias, ó, vou colocar aqui, follow-up mensal. Em vez de colocar amanhã, eu vou colocar para o dia 4 de março. Isso já vai ficar registrado. Estão vendo? Essas tarefas, elas podem ser visualizadas aqui e vão ficar sendo exibidas dessa maneira. Então você vai conseguir, ó, tarefas para amanhã, tarefas de hoje, vai ter aqui também, ó, tarefas atrasadas, tarefas para o futuro, no caso aqui eu coloquei daqui um mês, né? Então tudo isso vai ficando sendo registrado.
Quando vocês estiverem nesse menu de tarefas, é só apertar aqui em cima do nosso lead que já vai abrir a conversa com ele, tá? E aí aqui vocês conseguem fazer, inclusive, o gerenciamento dessa tarefa. Se você quiser dar ela como concluída, é só apertar aqui e ela já vai sumir. Mesmo assim, o histórico dela ainda fica aqui registrado, né? Que foi feito, por exemplo, um acompanhamento com esse lead. Então, vou colocar aqui, por exemplo, tarefa concluída, ou eu posso até mesmo mudar aqui o período em que eu gostaria de fazer isso, tá? Usem as tarefas aqui para que vocês sempre se lembrem de mandar essas mensagens de acompanhamento. E voltando lá para o nosso mapa mental, cadê? É esse o fluxo de mensagens que eu recomendo, tá? Principalmente ali para quem presta serviço na área de saúde. A pessoa parou de responder 1 hora, 3 horas, um dia, 3 dias, 5 dias e 7 dias. Tá? E aí vocês vão colocar, por exemplo, mandar mensagem amanhã, a tarefa, mandar mensagem daqui 2 dias, mandar mensagem daqui 2 dias e repetir. Tá bom? Senão vocês realmente podem acabar esquecendo. Até mesmo se uma pessoa mandou uma mensagem, de manhã, você mandou uma mensagem de follow-up, ela não respondeu, e você tiver ali muitos contatos, coloca um lembrete para você fazer daqui 3 horas, beleza? Vocês vão receber esse lembrete, inclusive, no e-mail de vocês. Para a gente finalizar, eu gostaria de mostrar mais uma coisa, em relação às conexões dentro do nosso Como. Para que você ligue o seu Instagram, você vai fazer o seguinte: você vai apertar aqui, ó, em configurações, vamos aqui, ó, em central de integrações, você vai selecionar o Instagram, apertar no instalar e pode apertar aqui, ó, no continuar com o Instagram. Feito isso, você vai precisar entrar com o seu login e senha do Instagram, tá? Não está aparecendo aqui porque a minha câmera está na frente, mas você vai apertar aqui, ó, em entrar com o Instagram, e aí ele vai começar a receber as mensagens do direct, beleza? Não vou fazer isso agora porque essa é outra conta e, enfim, era só com cunho demonstrativo mesmo, mas é só apertar aqui e você vai conseguir logar na sua conta e as mensagens do direct vão começar a chegar para você. Deixa eu atualizar. Vou até fechar aqui porque a gente não vai conectar agora. O nosso WhatsApp está conectado via API oficial, e para isso eu recomendo que vocês vejam o vídeo que eu gravei sobre a API oficial, para que vocês entendam as particularidades ali da plataforma. Não vou entrar muito a fundo nisso, porque é um assunto um pouquinho mais denso. E para a gente finalizar, sempre mantenham o CRM de vocês atualizado. Aqui dentro a gente consegue também acompanhar algumas métricas de marketing que acabam nos ajudando bastante. Então a gente consegue saber quantos leads nós temos ativos, quantas tarefas nós temos ativas, qual que está sendo o tempo médio de resposta, e aí isso nos dá muito mais clareza a respeito da operação, ok? Então, sempre lembrem de fazer aqui a alimentação do CRM, esse é o mais importante, o recurso organizacional, então vocês vão na maior parte do tempo estar trabalhando aqui, movendo os leads aqui entre os status para que a gente consiga inclusive mensurar qual que está sendo a efetividade da progressão no funil das ações de marketing. Beleza? Se alguém tiver qualquer tipo de dúvida aí, se você está assistindo esse vídeo, é meu cliente, ainda assim não ficou claro, é só me mandar uma mensagem que vai ser um prazerzaço te ajudar, tá bom? Forte abraço e fico à disposição.